O anime começa mostrando um senhor chamado Kazuo Yamashita, que está se encontrando com seu chefe, Raid Kinnog. Kinnog chama Kazuo propositalmente ao seu escritório para contar sobre uma luta de artes marciais chamada Kengan. Kinnog explica que a Kengan é uma batalha justa de artes marciais que é realizada desde a antiga era imperial do Japão para resolver conflitos. Nos tempos antigos, comerciantes que competiam entre si geralmente realizavam lutas Kengan para disputar território ou controle da venda de certas mercadorias. Numa luta Kengan, cada comerciante ou empresa contrata um lutador para representá-los num duelo justo, 1 contra 1, sem o uso de armas. Kinnog diz a Kazuo que ele participará da luta Kengan pelos direitos de poder contra outra empresa. Ele então apresenta um jovem chamado Oma Tokita, que será o lutador representante da sua companhia na luta Kengan. Kinnog ordena que Kazuo cuide de todas as necessidades de Oma até o início da luta. Depois de voltar do trabalho à noite, Kazuo está acostumado a preparar o jantar para seu único filho, que sempre se tranca no quarto. Ele vive essa vida solitária desde que sua esposa o deixou há 10 anos, sem motivo aparente. No dia seguinte, Kazuo tenta ir até a casa de Oma, localizada no meio da floresta, em um prédio velho e abandonado. Enquanto isso, 2 boxeadores russos aparecem, Lihito e seu amigo Ivan. Lihito será o adversário de Oma na luta Kengan por um projeto de construção avaliado em 100 bilhões de ienes. No dia seguinte, a luta Kengan entre Oma e Lihito começa em um prédio antigo abandonado, sob uma forte chuva. Muitos líderes corporativos da elite vieram assistir, pois o valor do projeto em disputa entre as duas empresas era gigantesco. Quando a luta começa, Oma acerta uma sequência de socos no rosto e no corpo de Lihito, deixando-o sobrecarregado. No entanto, tudo fazia parte do plano de Lihito. Ele se deixou ser atingido para poder contra-atacar usando seu golpe especial, o corte com os dedos em forma de faca. Após analisar o ataque de Lihito e descobrir seu ponto fraco, Oma se aproxima e agarra sua mão, impedindo completamente que ele consiga realizar o corte. À noite, Kinnog celebra a vitória de Oma convidando-o para jantar, com vários pratos de carne deliciosos. Sua secretária, Kairi, pergunta então por que ele está participando do perigoso torneio Kengan. Oma responde casualmente que deseja se tornar o lutador mais forte e respeitado. Mas, na verdade, seu objetivo real é encontrar a pessoa que matou seu mestre, chamada Nico. No dia seguinte, Oma participa de mais uma luta Kengan, desta vez contra um oponente ainda mais forte, Junho Sekibayashi, um lutador da Argentina. No início, Oma tem dificuldade em atacá-lo, pois Jun possui resistência física extrema e consegue contra-atacar com arremessos tão fortes que deixam o homem inconsciente. A plateia vibra entusiasmada, torcendo para que Junho finalize a luta. No entanto, logo depois, Oma desperta e libera uma aura poderosa, confundindo Junho. Com agilidade e velocidade aumentadas, Oma consegue derrotá-lo e vence a luta. Após a luta, um senhor chamado Mitsudo Katahara entra no centro da arena com seu guarda-costas. Mitsudo é o líder da Associação de Lutas Kengan e também o governador do Banco Don Open. Ele veio pessoalmente anunciar que em breve começará o torneio Mortal Kengan, que decidirá quem será o novo líder da associação. Qualquer um que deseje ser candidato a novo líder deve enviar seu melhor lutador para enfrentar o representante de Mitsudo, Fang, o lutador mais forte da história do Kengan. No dia seguinte, Oma fica irritado com Kinnog por escolher outro lutador para representá-lo no torneio, um homem durão chamado Sen Atsumi. Kinnog escolheu Sen porque ele nunca perdeu nenhuma luta. Para resolver o problema de Oma, Kinnog sugere que Kazuo se registre como empregador de Oma, permitindo assim que ele entre no torneio. Kazuo precisará pagar 100 milhões de ienes ao árbitro oficial da associação para que Oma possa participar de uma luta de verificação. Se Oma vencer essa luta, ele será automaticamente aceito no torneio mortal. Ao ouvir isso, Oma aceita imediatamente a proposta, mesmo sem Kazuo ter respondido a Kinnog. No dia seguinte, Oma participa de uma luta Kengan não oficial para verificação como novo membro da associação. Seu oponente é Masayasu Yokota, um lutador representante da empresa alimentícia US Black, enquanto Oma está registrado como representante da empresa fictícia Yamashira, subsidiária do grupo Kinnog. Uma luta muito curta, ele consegue derrotar Yokota com um único golpe muito forte. Naquela noite, enquanto Oma praticava sozinho, ele se lembrou de seu passado, quando seu mestre chamado Nico foi morto por um colega instrutor chamado Satsuna Kiryu. Desde que Oma descobriu que o responsável pela morte de seu mestre foi Kiryu, ele está determinado a derrotar todos os lutadores mais fortes do torneio Kengan, incluindo Kiryu. Na noite seguinte, Oma, Kazuo e Kaede foram até o cais do porto junto com centenas de líderes de empresas de elite e seus respectivos lutadores. Kazuo, que estava participando do mortal torneio Kengan pela primeira vez, se sentia deslocado, pois não estava acostumado com tudo aquilo. Pouco depois, o guarda-costas pessoal de Mitsudo anunciou aos líderes das empresas e aos lutadores de elite que receberam um convite oficial que embarcassem imediatamente no iate. Enquanto isso, os líderes de empresas e lutadores que não receberam convite foram instruídos a embarcar no Navio da Morte, onde a primeira rodada das batalhas do torneio Kengan aconteceria. Dentro do Navio da Morte, os lutadores dariam seu melhor no convés inferior, enquanto os líderes das empresas assistiriam tudo do andar superior. Antes do início da luta, Oma pediu para Kaede buscar um pouco de água, mas quando ela estava prestes a sair da arena, a porta se fechou de repente. Kaede ficou presa na arena de batalha porque passou tempo demais conversando com Oma, e não teve outra escolha a não ser esperar na beira da arena
arena até o fim da luta. O comitê do torneio então anunciou que a primeira rodada do torneio Kengan começaria em breve. Nesta rodada, os primeiro, segundo e terceiro lutadores representantes de várias empresas competiriam pelas 5 vagas ainda disponíveis para a próxima fase. Quando a luta começou, Oma teve que enfrentar vários lutadores enquanto protegia Kaede dos demais combatentes. Felizmente, Lee Hito, que também estava participando do torneio Kengan, apareceu para ajudar Oma, formando uma aliança com ele para que pudessem passar para a próxima fase com mais facilidade. Após horas de intensas batalhas, os 5 lutadores que se qualificaram para a próxima rodada foram Lee Hito, Oma, Kasabuzawara, Yoshinari Karo e Hazard. Depois que a primeira rodada terminou, eles embarcaram no iate e foram recebidos por Mitsudo e seu guarda-costas pessoal. No entanto, Hazard foi imediatamente eliminado por se rebelar e atacar o guarda-costas de Mitsudo. Depois disso, Mitsudo anunciou a todos os convidados que a segunda rodada do torneio Kengan aconteceria em 27 horas, dando tempo para os lutadores descansarem. Ele também pediu aos líderes das empresas que reenviassem o registro dos lutadores representantes antes do início do torneio. Momentos após o anúncio, vários lutadores foram atacados por outros combatentes que queriam tomar suas posições, conquistadas por meio de convites. Nesse ataque aleatório, o lutador Ryoimoro foi atacado por Suiki Naoemashizo. O insano lutador Maguro Masaki atacou outro, e Takimoto foi derrotado por Nikoi do Ren. Todos os agressores conseguiram tomar as posições dos 3 lutadores. No entanto, algo diferente aconteceu com Emai Cosmo e o Akatsuki Takeshi. Apesar de ambos terem sido atacados por lutadores rebeldes chamados Akufukuzio e Kufra, conseguiram se defender e derrotar os dois. E então, descobriu-se que todos os ataques dos lutadores rebeldes foram orquestrados por um líder de uma empresa poderosa chamado Katsumasa Ayami, que tinha como objetivo derrubar Mitsudo Katahara. Enquanto isso, a gerente de Lee Hito, Kanade, foi vista repreendendo Lee Hito e Oma por estarem vagando pelo cassino, mesmo com tantos ataques aleatórios acontecendo. Pouco depois, aconteceu exatamente o que ela temia. Um pequeno lutador atacou Oma de surpresa. Porém, quando Oma percebeu que o lutador era, na verdade, uma mulher, ele parou seu ataque imediatamente e perguntou por que ela o havia atacado. Seu nome era Karura, e ela disse em voz alta que gostava de Oma e queria torná-lo seu marido, para que pudessem ter filhos juntos. Ouvindo a proposta repentina, Oma fugiu correndo, sem saber como responder. Pouco tempo depois, os 2 irmãos mais velhos de Kara, Reishi Kuri e Olis Kuri, vieram buscá-la. Eles são da família Kuri. É da família de assassinos mais famosa e temida por muitos outros clãs devido ao seu poder e à aura sombria. Depois disso, Kara se aproximou de seu avô, Ariel Kuri, dizendo que havia se apaixonado por um velho chamado Matokita e queria se casar com ele. Ao ouvir isso, ele imediatamente pediu para que ela fosse aproveitar a festa antes de extravasar sua raiva esmagando o chão, pois Oma havia ousado se aproximar de sua neta amada. Ariel então ordenou que os outros irmãos de Kara vigiassem Oma e, se necessário, o eliminassem da luta. No dia seguinte, após o navio de cruzeiro chegar a uma ilha particular pertencente a Mitsudo, os líderes das empresas e os lutadores foram convidados a se hospedar em um hotel de luxo que ele havia preparado. À noite, quando a segunda rodada do torneio Kengan estava prestes a começar, Kazo parecia nervoso por participar do sorteio que determinaria os oponentes dos competidores. Na reunião, ele encontrou 2 outros líderes empresariais, Oyakan e Katsumasa. Enquanto Kazo ainda se sentia deslocado com a situação, o líder da imobiliária Yoshitaki, chamado Yoshiro, se aproximou de Kazo e Lee Hito para insultar Lee Hito. Ele quase apanhou de Lee Hito, mas, como o sorteio havia começado, Yoshiro conseguiu escapar. O evento foi aberto com as palavras de Mitsudo e Kinog, os promotores responsáveis por organizar o torneio. Kazo ficou surpreso ao ver Kinog tão sério durante o evento, mas depois descobriu que Kinog estava arriscando a própria empresa nesse torneio, o que o deixou ainda mais nervoso, pois, se o grupo Kinog fosse à falência, ele também iria. Mitsudo então anunciou que todos os participantes seriam divididos em 4 grupos diferentes, de A até D. Ele alertou os líderes das empresas para evitarem seu lutador mais forte, chamado Kano, que estava no grupo D. O processo de sorteio foi realizado com uma máquina de números, onde quem tirasse o número mais alto escolhia o bloco mais rápido. Infelizmente, Kazo teve azar no sorteio, pois Oma acabaria enfrentando Kano Agito na 4ª luta. Depois disso, outros líderes empresariais começaram a escolher seus respectivos slots com base nos números que sortearam. Ao fim do sorteio que determinou os oponentes de cada lutador, Kazo torcia para que Oma não se incomodasse com o grupo que havia caído. Naquela noite, o mortal torneio Kengan finalmente foi realizado em um grande estádio na ilha. Além de executivos de elite de empresas renomadas, muitos oficiais, jornalistas da mídia e líderes mundiais também compareceram ao evento para testemunhar as batalhas. A primeira luta foi um duelo contra um Entremai Cosmo, conhecido como um lutador delinquente que já havia derrotado membros da Yakuza, e um grande lutador chamado Adam Dudley. Antes da luta, o chefe da empresa de Cosmo, Nishichanji, pediu que ele não se esforçasse demais, mas Cosmo, calmo, respondeu com confiança que venceria. Depois que os 2 lutadores estavam prontos, Saya Katarara, filha de Mitsudo, declarou que a luta começaria em breve. Ronald Haraguchi, o chefe da empresa de Adam Dudley, subestimou Cosmo por causa de seu corpo pequeno e pediu a Adam que terminasse a luta rapidamente. A batalha entre eles foi intensa, com Cosmo iniciando os ataques com diversos socos e chutes. Cosmo
parecia superior a Ada, pois já estava acostumado a lutar contra inimigos maiores e possuía um golpe especial conhecido como garras de tesoura. No entanto, nenhum dos golpes de Cosmo conseguiu paralisar Adam, que tinha uma força física muito maior. Quando Adam contra-atacou com um soco leve, Cosmo conseguiu desviar repentinamente, surpreendendo o público. No entanto, um dos lutadores, chamado Ren, comentou que a reação de Cosmo foi correta, já que aquele soco poderia tê-lo ferido seriamente. Após Adam se levantar, Cosmo se preparou para um novo ataque, mais forte, mas infelizmente Adam conseguiu bloquear tudo e o lançou com força. No final, Cosmo conseguiu vencer a luta ao prender o pescoço de Adam, que nem percebeu quando foi atacado. Um dos lutadores ficou impressionado com a técnica de Cosmo, conhecida como técnica de zoneamento, extremamente difícil de dominar. Com a vitória de Cosmo, Ronald, o chefe da empresa de Adam, foi forçado a se retirar do torneio e pagar o valor da derrota a Nishichanji. Enquanto todos comemoravam a vitória de Cosmo, Nishichanji ficou furioso ao perceber o quanto seu lutador havia se machucado. O próximo participante do torneio Kengan era um lutador chamado Konoharu, que vinha da tribo mais forte dos Himalaias. Haru foi adotado por um empresário de jogos chamado Akio Kono, que o treinou especialmente para o torneio Kengan. No entanto, quando Haru se mudou dos Himalaias para o Japão, ele se viciou em videogames e se tornou um homem grande e gordo. Enquanto isso, o lutador que será seu oponente nesta luta, quem representa a empresa de seguros Wakasa, é Akoya Seishu. Quando a luta começou, Haru imediatamente lançou o primeiro ataque, mas Akoya conseguiu desviar de todos eles graças aos sinais de uma analista de batalha chamada Ryama. Logo depois, Haru desferiu múltiplos ataques consecutivos, fazendo Akoya ser jogado com força contra as paredes da arena. Enquanto Akoya continuava executando estratégias defensivas, Haru o pressionava com diversos socos e técnicas de matar ursos. Felizmente, Akoya conseguiu repelir o ataque novamente e lançou um contra-ataque que foi capaz de quebrar o crânio de Haru. Durante a luta, Akoya teve breves lembranças do passado, quando ainda era policial e julgava criminosos de renome quebrando seus corpos. Depois que conheceu Ryama, decidiu se tornar um lutador do Kengan para extravasar sua frustração. Após uma batalha muito intensa entre Akoya e Haru, ele finalmente derrubou Haru com um chute fortíssimo. Assim que o árbitro anunciou Akoya como vencedor, Haru subitamente se levantou liberando uma aura de assassinato extremamente sombria, o que deixou Ryama em pânico, pedindo para Akoya se defender novamente enquanto ela pensava em uma nova estratégia. Infelizmente, Akoya não conseguiu resistir ao ataque de Haru e finalizou a luta com um chute alto tão forte que Haru caiu inconsciente pela segunda vez. Akoya foi declarado vencedor da luta e Haru teve que aceitar mais uma derrota. Após o combate, Ryama se aproximou de Akoya e se desculpou por não ter conseguido analisar a luta com mais rapidez. Akoya, irritado, deu um tapa nela, mas ao ver sua expressão abatida, acabou perdoando-a e limpando o ferimento em seu rosto. Após essa batalha feroz entre Akoya e Haru, o anime continua com uma membro da família de assassinos Kuri, chamada Fuzui Kuri, espionando uma casa para realizar um assassinato de longa distância. Enquanto Fuzui observava, seu irmão mais velho, Enzo Kuri, apareceu para lhe trazer comida. Acontece que o alvo de Fuzui era Kenzo Yamashita, filho de Kazo, que sempre se tranca em seu quarto. De volta à arena de batalha no estádio Octógono, os próximos participantes são Ryan Kuri e Mukishi Robinson. Quando a luta estava prestes a começar, Ryan entrou na arena coberto de sangue, pois havia acabado de espancar Lihito no banheiro. Enquanto isso, Mukishi parecia se despedir de sua irmãzinha Lina Robinson antes de entrar na arena. Quando a luta começou, Ryan mostrou-se mais agressivo, desferindo ataques consecutivos com grande ferocidade, mas Mukishi lidava com calma usando movimentos clássicos de Jiu-Jitsu para impressionar Ariel Kuri. Após executar uma estratégia defensiva eficaz, Mukishi contra-atacou com força, derrubando Ryan. Ainda assim, Ryan se levantou liberando uma aura assassina tão assustadora que até Lihito ficou nervoso, lembrando-se de que foi derrotado por essa técnica. Ryan então derrotou Mukishi usando sua técnica secreta da família de assassinos Kuri, chamada Técnica da Liberação. Como resultado do domínio dessa técnica poderosa e de seu poder ofensivo, ele quebrou o pescoço de Mukishi e venceu a luta. Kazo, que assistia do público, ficou muito assustado ao perceber que um dia Oma teria que enfrentar alguém tão brutal quanto Ryan. Na sala de espera, Kazo e Kaede pedem para Oma se preparar, pois ele será o próximo a lutar. Por outro lado, um lutador chamado Inaba também se preparava para enfrentar Oma, determinado a vencer conforme o pedido de seu chefe. Quando a luta começou, Kazo ficou aliviado ao ver que Oma tinha vantagem no duelo. Até mesmo o ataque relâmpago de Inaba foi anulado pela técnica de intervalo de Oma, que conseguiu atingi-lo com um golpe forte. Após uma batalha acirrada, Oma tentou finalizar com seu chute mais poderoso, mas Inaba conseguiu bloquear usando seu cabelo extremamente resistente. Em um momento de crise, Oma se lembrou do espírito e ensinamentos de seu falecido mestre, Tokita Nico, o que o fez recuperar a força para continuar lutando. Depois de se livrar do cabelo de Inaba, Oma acertou vários golpes fortíssimos em sequência, até que Inaba ficou completamente sobrecarregado. Após derrubar Inaba, Oma foi declarado vencedor e se classificou para a próxima fase. Depois da luta, o chefe de Inaba, Urita, o visitou em seu quarto para ser tratado, e lembrou do dia em que se conheceram, quando Urita o ajudou após a morte de seu pai durante uma luta do Kengan anos atrás. Urita passou a ser visto por Inaba como um amigo e parte da família, tornando o vínculo entre os dois
fez ainda mais próximo. Foi salvo graças a uma operação realizada por um lutador da Universidade Tato chamado Hanafusa Hajime. Quando Hajime viu a luta entre Oma e Inaba, ele pareceu reconhecer Oma, como se já tivessem se encontrado antes. Na quinta luta, o duelo contra um ocorreu de forma mais rápida, e um lutador chamado Takeshi Wakatsuki foi declarado vencedor após derrotar um lutador chamado Murobushi na primeira partida. Na outra chave, Julius Reynolds foi declarado vencedor porque o chefe da empresa de música havia decidido se retirar da luta. O lutador representante da empresa de música também pareceu surpreso ao ouvir isso e imediatamente foi encontrar seu líder, Togawa Yoshiko. Após investigação, descobriu-se que Togawa foi forçada a desistir da luta porque havia sido ameaçada por um grupo de lutadores pertencentes à empresa de Katsumasa, o mesmo que havia planejado o ataque anterior. Pouco tempo depois, Savara, que não aceitou a trapaça, imediatamente atacou Julius com um chute alto no pescoço. Infelizmente, todos esses ataques deixaram Savara gravemente ferido, porque Julius conseguiu quebrar sua perna direita. Quando Julius estava prestes a acabar com Togawa, Oma e Kazuo coincidentemente chegaram ao local, salvando Togawa e fazendo com que os capangas de Katsumasa fugissem. Na próxima batalha, um dos lutadores da subsidiária de Katsumasa, Masaki, enfrentaria um lutador astuto chamado Muteba Gizenga. No início, Gizenga parecia sobrecarregado ao atacar Masaki, pois ele já havia esmagado Gizenga e possuía uma força física considerável. No entanto, após Gizenga revidar atacando os olhos, ouvidos e testículos de Masaki, ele finalmente encontrou uma abertura para se livrar. Após uma luta bastante brutal entre os dois, Gizenga finalmente vence a luta depois de matar Masaki destruindo seu cérebro. Tatsumasa, que viu o ocorrido, parecia tranquilo, pois sempre tratou Masaki como um animal de estimação. Enquanto isso, na plateia, Kazuo ficou chocado, pois era a primeira vez que via alguém morrer em uma luta. Pouco depois, Oma disse que Masaki morreu porque era fraco demais, e que isso era normal em uma luta mortal de Kenga. Naquela noite, Hajime foi ver os resultados do exame médico de Oma e concluiu que seu tempo estava se esgotando. Na próxima rodada de batalhas, um lutador chamado Takeru Kyozan enfrentaria um dos mais fortes lutadores, Junyo Sekibayashi, que já havia lutado contra Oma. Quando a luta começou, Junyo provocou deliberadamente a raiva de Takeru, chamando-o repetidamente, até que Takeru, que não aguentava mais, começou a espancá-lo. No início da luta, Junyo continuou permitindo que Takeru o agredisse sem resistência, até que ele começasse a perder energia. Mesmo depois de Takeru liberar sua técnica chamada Kakuyuku, Junyo ainda o insultou dizendo que ele não era um verdadeiro lutador. Ouvindo os insultos de Junyo, Takeru decidiu usar seu ataque final, confiando no poder de um salto de perna extremamente rápido para arremessar seu corpo contra Junyo. No entanto, após o golpe relâmpago, Junyo conseguiu se levantar, enquanto Takeru ficou deitado, indefeso, diante dele. Acontece que Junyo possui músculos abdominais extremamente fortes, o que fez com que a cabeça de Takeru sofresse um forte impacto ao atingir o estômago de Junyo com a cabeça. Ao ver Takeru sem forças, Junyo imediatamente encerrou a luta ao arremessá-lo violentamente contra o chão. À noite, todos os lutadores e líderes descansaram e desfrutaram de um jantar delicioso com diversos pratos. Um lutador chamado Rei também passou o tempo se divertindo com sua chefe Reno, mas isso foi diferente para Oma, que preferiu treinar enquanto dormia, imaginando todos os inimigos que já enfrentou. Após lutar com outros lutadores em seus sonhos, Oma de repente encontrou seu falecido mestre, Nico, que o desafiou para uma luta. Ele imediatamente atacou Nico com várias técnicas que haviam sido ensinadas por ele. Além dessas técnicas, Oma também usava com frequência uma técnica chamada avanço para derrotar seus oponentes. Infelizmente, essa técnica representa um grande risco, pois pode causar ferimentos graves se usada por muito tempo. Nico o aconselhou a priorizar o uso das técnicas que ele havia ensinado, mas Oma ainda duvidava da eficácia delas, pois havia perdido a luta contra Kiryu. Quando Oma despertou de repente do sono, Kazuo e Kaede já estavam em seu quarto, preocupados com a piora de sua condição. Pouco depois de acordar, ele teve uma hemorragia nasal e tossiu muito sangue, percebendo que a doença foi causada pelos efeitos da técnica de avanço. No dia seguinte, o torneio de lutas Kengan continuou com um duelo entre um lutador chamado Yashina Hikari, da empresa de fazendas de peixes Kajiro, e Salpang Oroizuka, representante da Vila Fajar. A luta começou com Ping atacando continuamente Hikari usando uma técnica de defesa pessoal de Myanmar chamada Punho Letal ou Punho Letal. Foi um ataque contínuo de socos que priorizava a velocidade e agilidade em vez de defesa. Após entender a situação, Kari imediatamente aproveitou a brecha na defesa de Ping, atacando seus pontos vitais. No entanto, o ataque ainda não foi capaz de derrubar Ping completamente, pois ele havia treinado seu crânio desde a infância, tendo ossos extremamente resistentes. A luta continuou até que Ping finalmente conseguiu imobilizar Kari e quebrou seu pescoço com um golpe extremamente forte. Como resultado, a batalha foi vencida por Ping, e a empresa de pescados do chefe de Kari teve que entregar seu médico ao chefe de Ping, chamado Katsumasa, líder de uma empresa privada de eletricidade. A próxima luta foi um duelo entre Remi Kazushi, representante da empresa de Reno, e um grande lutador masculino, representante da empresa Destiny Land. Rei é um lutador genial, conhecido por possuir uma misteriosa técnica de assassinato chamada Técnica da Ração, que só pode ser dominada por aqueles que se fundiram completamente com as trevas. A luta terminou rapidamente, pois ele derrotou Masami com um golpe
golpe relâmpago fatal. Na batalha seguinte, Oma ficou surpreso com a chegada de seu inimigo mortal, Setsuna Kiryu, no meio da arena. Lá, ele enfrentaria um lutador talentoso chamado Ren Kaido em mais um duelo 1 contra 1. Quando a luta começou, o combate entre eles foi intenso, já que ambos possuíam habilidades de luta impressionantes. Ren, com sua técnica chamada Shilon, e Kiryu com seu clássico Jiu-Jitsu chamado técnica Koi. No entanto, após trocarem golpes rápidos, Kiryu venceu de forma esmagadora ao conseguir torcer o coração de Ren. Ao sair da arena, Kiryu sinalizou para Oma que o esperaria na próxima luta. A cena muda para Lihito, deitado inconsciente na enfermaria após ser derrotado por um poderoso lutador chamado Gensai Kuroki, mestre do antigo Jiu-Jitsu de Okinawa. O duelo 1 contra 1 entre Atsumi, do grupo Nog, e Takayuki Shiba, da empresa imobiliária, também foi rápido. A princípio, Takayuki parecia confiante, dizendo que havia dominado as técnicas de luta de 22 lutadores do Kengan. Mas tudo isso foi em vão, pois Hatsumi o derrotou em menos de 30 segundos. Após o fim da luta, Kinok se aproximou do chefe de Takayuki, Yoshiro, e zombou dele, dizendo que era apenas um perdedor. Kinok também revelou que descobriu o plano maligno de Yoshiro, que pretendia sequestrá-lo usando os serviços de um assassino. No entanto, Kinok conseguiu frustrar o plano oferecendo ao chefe dos assassinos uma posição de membro na associação Kengan. Como resultado, Yoshiro teve que aceitar que perderia todos os seus bens e seu lugar na associação. A cena muda para um lutador chamado Yoi Bondo, que havia acabado de sair da arena após derrotar um jovem lutador chamado Hajime Hanafusa, o médico que vinha cuidando de Oma. Enquanto isso, Hajime, que havia caído após ter sua clavícula deslocada por Bondo, foi finalmente salvo por um homem chamado Lord Dazai. Após a clavícula ser reposicionada, Hajime recobrou a consciência e explicou que o osso não havia quebrado, apenas se deslocado. Contudo, o mesmo não aconteceu com Bondo, que caiu inconsciente após deixar a arena. Descobriu-se que Bondo havia sido infectado por um vírus mortal transmitido pela espada óssea de Hajime durante o combate, e acabou morrendo, mesmo tendo vencido a luta. Na próxima luta, um lutador da Tailândia chamado Gaolan enfrentaria Suikishi, que havia assumido o lugar do lutador Ryorimoro. No início, Gollum não atacou Suikishi com seriedade, desferindo apenas golpes simples com uma mão. No entanto, após Suikishi desafiá-lo a lutar com tudo que tinha, Gollum entrou imediatamente em modo carnificina para acabar com ele. Suikishi achou que teria chance de virar o jogo no ataque final, mas Gaolan acabou vencendo no último golpe. Na última luta da primeira rodada do torneio Kengan, um lutador chamado Okubo enfrentará Kanagito, o lendário lutador da Kengan que representa a empresa Mitsudo. Muitos espectadores estavam entusiasmados e aguardavam ansiosamente a luta, pois Kano é o lendário lutador do Kengan que nunca perdeu em todas as lutas que enfrentou. Após uma luta muito intensa, Kano finalmente conseguiu derrotar Okubo, fazendo com que ele caísse e sofresse um trauma severo, assim como todos os lutadores que haviam sido derrotados por Kano antes. No dia seguinte, a primeira luta da segunda rodada do torneio Kengan começou com um duelo entre a Mai Cosmo e a Koya Seishu. Nesta luta, a Koya parecia superior em força física e habilidade de combate em comparação com Cosmo, mas no final, Cosmo venceu a Koya com sua técnica de estrangulamento chamada Python Grip, garantindo sua vaga na terceira rodada. Por outro lado, Oma Tokita notou que Kazu Yamashita estava preocupado com a luta e se aproximou dele para acalmá-lo e evitar que ficasse muito nervoso. No meio da conversa entre Oma e Kazu, Ariel e Ryan Kuri se aproximaram repentinamente e pediram para apostarem a vida de Kenzo, o filho de Kazu. Vendo Kazu confuso, Ariel explicou que Kazu era, na verdade, o verdadeiro líder da organização Undermon. Essa organização de assassinos também trabalhava com a família Kuri. Ariel pretendia colocar a vida de Kenzo em jogo porque ele estava agindo como se estivesse no controle do clã da família Kuri. Sentindo pena de Kazu, Oma decide aceitar o desafio e lutar contra Ryan Kuri na próxima luta para salvar a vida de Kenzo. Quando o duelo entre Oma e Ryan estava prestes a acontecer, Kazu não conseguia parar de pensar na vida de Kenzo. No entanto, Oma tentou acalmá-lo e assegurou a Kazu que não deixaria a vida de Kenzo em perigo. Enquanto isso, Kenzo começa a perceber que sua casa estava cercada pela família Kuri e continua sendo vigiado por vários membros do clã. A família Kuri até ousou plantar pequenas bombas ao redor da casa para aterrorizá-lo e designou vários nippers para vigiá-lo à distância. Voltando à luta, Oma e Ryan lutavam ferozmente e com muita tensão. Oma atacava repetidamente, mas Ryan conseguia parar e contra-atacar com um único golpe forte. Após várias tentativas de derrubar Ryan, Oma percebe que precisava entrar no modo Ashura para derrotá-lo. Ambos ativam seus respectivos modos Ashura e começam a lutar com uma força muito mais poderosa. No meio da luta, Kazu recebeu informações de Hajime de que o modo Ashura de Oma era controlado pelo coração e que, se usasse esse modo por muito tempo, correria risco de vida. Ao ouvir isso, Kazu imediatamente correu para ligar para Kenzo e pedir que fugisse, para que Oma não precisasse continuar a luta. No entanto, a batalha entre Oma e Ryan não podia mais ser interrompida, pois Ryan estava determinado a matá-lo. Quando Oma caiu inconsciente na arena, Kiryu gritou para que ele se levantasse imediatamente, e Kazu também implorou para que ele se levantasse e vencesse a luta. Após se levantar, a luta entre Oma e Ryan continuou intensa, até que Oma finalmente conseguiu derrotar Ryan com um golpe forte no pescoço. Ao ver Ryan deitado, indefeso no meio da arena, o público ficou chocado. Era difícil acreditar que a lendária família de assassinos
assassinos Kuri pudesse ser derrotada por Oma Tokita. Depois que a luta terminou, Kazuo foi até Ariel para pedir desculpas pelos erros de Kenzo contra a família Kuri. Ao ouvir o pedido sincero de Kazuo, Ariel imediatamente cumpriu sua promessa de libertar Kenzo e cancelou o plano de matá-lo, conforme o acordo feito anteriormente. Após a saída de Kazuo, Ariel recebeu informações de Kinnog sobre o motivo de Oma ter sido autorizado a participar do torneio Kenga. Kinnog mencionou que enviou propositalmente Oma para se juntar à Associação Kenga, para que ele pudesse assumir o cargo de presidente da associação após o fim do mandato de Mitsudo. Depois disso, Kazuo se aproximou de Oma e agradeceu por lutar até o fim para salvar Kenzo. Graças ao esforço de Oma, Kazuo pôde se sentir aliviado e grato ao saber que Kenzo estava bem. Após a vitória de Oma sobre o melhor lutador da família Kuri, Oma, Kazuo e Kayode decidiram comemorar sua vitória jantando juntos. Este é o final do anime. Esse anime nos ensina a não desistir facilmente em cada situação difícil de nossas vidas e a sempre lembrar de todos que nos apoiam, para que possamos ter mais entusiasmo em alcançar nossos objetivos.